Ok, vamos lá. Então, novamente, boa tarde a todos e a todas. Sejam todos e todas muito bem-vindas aqui a mais um encontro do Movimento de Conexão. Esse movimento de conexão é desenvolvido pela Comissão de Direito Sistêmico da UAB Itaquera. A ideia desse projeto é, de alguma forma, trazer para os advogados e para os cidadãos informações para como a gente pode, de alguma forma, vivenciar essa pandemia de uma forma mais leve, consciente, e consciente principalmente das nossas emoções, do nosso físico, das nossas emoções. E aí, para esse encontro, hoje eu convidei o Dr. Roberto, né? E foi uma grata surpresa, porque eu falei desde o início, quando a gente convidou as pessoas, eles disseram assim, muito fácil. Dentro da dinâmica, que eu já sei que é uma loucura, do Dr. Roberto, ele se disponibilizar aqui para trazer essa troca com a gente. O Dr. Roberto é médico, especialista em acupuntura e homeopatia, coach, master training, PNL, formador e facilitador de constelações sistêmicas. Ele dá cursos, enfim, para quem acompanha o trabalho dele sabe o quanto ele está engajado nesse olhar sistêmico de ampliação, né, de consciência. Então, doutor, seja muito bem-vindo. Agradeço imensamente o aceite pelo convite. E aí, o espaço é seu. Gratidão. Então, eu agradeço, Roberta, pelo convite. Te parabenizo pela iniciativa desses encontros de conexão. Isso já era importante sempre, ainda mais agora, nesse momento em que a gente passa por uma crise mundial, por uma crise sistêmica, né? Então, nós sabemos da importância de nós nos conectarmos. Aliás, eu tenho, como a gente estuda, né, todos nós, acredito que a maioria daqui que está participando do estudo de constelações, a gente sabe que todas as doenças têm uma função. A gente trabalha muito com isso, né? Eu sou médico, eu sou psicólogo, então eu trabalho com saúde o dia inteiro. Quer dizer, busco saúde, né? Muitas vezes a gente trabalha com doenças para buscar resgatar a saúde também. Mas nós observamos que as doenças têm uma função. Quando nós fazemos uma constelação de doença, né, a gente vai observar qual a função que aquela doença tem no sistema familiar. Então, a doença ela não vem à toa, ela não cai de paraquedas, ela não vem para nos punir por nada. Simplesmente, a doença vem ocupar algum espaço no sistema e alguma função, muitas vezes de um excluído, muitas vezes para nos trazer a consciência, alguma coisa que nós precisamos modificar no nosso dia a dia, na nossa rotina, nos nossos sentimentos, nos nossos relacionamentos. O tema de hoje, né, falar sobre relacionamentos. E a gente observa isso, que na constelação, quando o constelado, quando o cliente consegue sentir, entender qual é a função daquela doença no sistema, o que ela veio nos ensinar, aquela doença, o representante da doença perde a força, muitas vezes ele se senta, ele se afasta da constelação, isso porque a doença cumpriu a sua função. E a partir desse momento, a gente pode resgatar a busca pela saúde. Claro que mantendo os tratamentos que forem necessários, médicos, medicamentosos, enfim. Mas a doença só pode realmente caminhar para um movimento saudável quando nós conseguirmos entender a sua função. Então, isso para uma doença nossa, para uma doença do nosso sistema familiar. Quando a gente passa por um momento como esse, que é inusitado, que assim nós nunca passamos em termos globais, assim recentemente, na história recente da humanidade, uma pandemia, uma doença tão multifacetada, uma doença tão diferente, que vem acometendo a todos nós, em todos os países, todas as classes sociais, isso também tem uma função, mas uma função muito maior do que uma função somente para um sistema. Ela tem uma função planetária. Então, a função dessa doença, a gente está aprendendo, né? A gente pode já olhar para isso e entender alguns movimentos, né? O que significa essa doença, o que ela vem nos ensinar. Com certeza, ela tem uma função muito grande
E dentre elas, dentre os vários aprendizados que nós temos com essa doença, o que eu venho observando, que muitas pessoas estão lidando com isso, é que ela vem para nos uniformizar, vamos dizer assim. Ela vem para mostrar que todos somos iguais. Ninguém é mais especial que o outro, porque tem isso, ou porque tem aquilo, ou porque mora em tal local, né, ou por tal etnia. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Todos somos equivalentes, todos estamos sujeitos ao mesmo problema, à mesma dinâmica, né? Então, essa é um dos aprendizados que essa doença vem trazer para nós. Um outro aprendizado é que a gente precisa, a partir de agora, cada vez mais, olhar com um olhar sistêmico, com um olhar de conexão para tudo que acontece. Então, não posso mais ficar pensando somente no meu umbigo. Então, começou a crise, o que a gente observou? Pessoas correndo para o supermercado, para fazer estoque de comida, de papel higiênico. Nem sei para que tanto papel higiênico, né? A gente até brincava, para que tanto papel higiênico? Não entendi. Mas as pessoas comprando compulsivamente, pensando somente em si. Tem álcool, vou comprar todos os álcools. E o outro, como é que fica nessa história, né? E o próximo, que também precisa tanto quanto eu, talvez até mais do que eu. Então, isso é um outro aprendizado. Nesse instante, nesse momento, nós precisamos trabalhar como coletividade, globalmente, né? Nós não podemos simplesmente pensar somente em nós, no nosso clã, na nossa família. Agora é uma família muito maior. Então, outra das funções dessa doença é ampliar a nossa noção de sistema. O sistema é o todo, né? Existem sistemas e subsistemas. A nossa família é um subsistema dentro de um sistema maior, que é uma cidade, que é um estado, que é um país e que é o planeta todo. Gaia, Mãe Terra, é o sistema maior, que também é um sistema limitado dentro de um sistema solar, dentro de uma galáxia. Então, nesse momento, que é um momento de transição, de aprendizado, a gente também deve aprender a olhar na ampliação do entendimento, da percepção do que é sistema. Isso modifica também a maneira como nós nos relacionamos, né? Que é o tema da palestra de hoje, do eu para o nós, não é? Então, se eu olhava somente para mim no relacionamento, a gente precisa começar agora a olhar para nós, não somente o nós próximo, o nosso núcleo familiar, nossos amigos, mas o nós planeta, o nós maior, ampliado. Quando a gente consegue olhar para isso, a gente também vai entendendo o sentido e a função dessa doença. Então, ela vem para nos igualar, para nos mostrar o sentido de coletividade, de globalidade, de humanidade, de compaixão, de ajuda, de conexão. Então, quando a gente vai entendendo tudo isso, eu acredito que o tempo vai passando e a gente vai conseguir lidar de uma maneira melhor, né? De uma maneira com união, com coletividade, e isso também vai ampliando a nossa resiliência, porque nesse momento nós precisamos muito de resiliência para lidar com uma crise desse tamanho. O que é resiliência? Resiliência, o termo original, resiliência, ele vem da física, assim como o termo estresse também vem da física, né? São termos que trabalham na física com a questão da carga e da resistência. Então, quando a gente fala em estresse, muitas vezes, faz muito tempo que eu dou cursos de estresse, né, capacitação para as pessoas aprenderem a lidar com o estresse, as pessoas normalmente imaginam assim, o estresse é uma sobrecarga. Então, se eu tenho uma sobrecarga muito grande, a minha chance de sofrer estresse aumenta. Sim, isso é verdade, mas isso é somente um lado da equação. E na sistêmica, a gente trabalha com polaridades. Sempre a gente trabalha com polaridades. Aliás, como eu venho da abordagem do consciência sistêmica, que é do colega do Fernando de Freitas, ele sempre fala assim, antes das ordens do amor vem as leis universais maiores, até do que as ordens do amor. As ordens do amor falam dos relacionamentos, mas antes disso tem as ordens universais. A polaridade é uma grande ordem universal. Os chineses, o Tao já fala, do um nasceu o 2, do 2 nasceu o 3, e do 3 as 10.000 coisas. Então, 1 é o Criador. O 2 é quando se divide, quando se cria o universo com as polaridades, com Yin e com Yang, com dia e noite, claro e escuro, masculino e feminino, mãe e pai, função materna e função paterna. E aí dos 2 pode nascer o 3 já é o fruto da união das polaridades, gerando a vida,
e depois as 10.000 coisas, que representa tudo que existe no universo. Então, trabalhar com a polaridade é muito importante, né? E a gente pode entender que esse movimento todo vem nos ensinando a lidar com tudo isso, a lidar com o diferente, a lidar com a crise. Aliás, crise também, quando a gente estuda pelos ideogramas chineses, crise ela é composta de 2 ideogramas. Um é perigo. Então, toda crise traz um perigo junto a ela. E o outro ideograma é oportunidade. Então, todo risco, todo perigo traz a oportunidade da mudança. Quando a gente se sente sobrecarregado, então tem a questão do estresse que a gente estava falando, na polaridade o estresse como sobrecarga, eu posso trabalhar a minha resiliência, que é o outro lado. Não existe somente o estresse, existe o estresse em uma pessoa, então vamos dizer, um elemento, uma matéria, mas em mim. Que carga que eu aguento? Então, de repente, o que eu consigo aguentar de estresse para mim, outra pessoa leva tranquilamente, muito mais fácil do que eu. E outra pessoa, às vezes, uma pequena fração daquilo que eu estou lidando, ela já não consegue. Esse fator é outra polaridade do estresse, que é a resiliência. A resiliência é uma característica humana, né, que nos diz que nós podemos sempre ampliar nossas possibilidades de lidar com a crise, de lidar com os problemas, aumentando a nossa capacidade, conseguindo lidar com ela de uma maneira melhor, caminhando para a saúde, caminhando para o mais, mesmo com problema. Então, a gente vê, por exemplo, vamos dar um exemplo até de família, né? Pais, um casal que perdeu um filho. Talvez a maior dor, a maior tragédia que a gente possa enfrentar na vida é perder um filho, porque é totalmente antinatural, vai contra todas as leis que a gente observa na natureza, inclusive da hierarquia. Então, os pais vêm primeiro, alguém está com o som ligado. Os pais vêm primeiro, os filhos vêm depois. Que os pais sair. Deixa eu tentar Não, ver. ela não quer ser, senão ela vai voltar. Mas tu tens que sair e ainda vai na reunião. Tá com... É aberto, porque estava desligado todos. Tá gravando? Alguém está com Aqui, ó. um som ligado. Pronto. Tá. Então, como eu estava falando, isso vai contra, inclusive, aparentemente, contra a hierarquia. Um filho morrer antes dos pais. Essa é uma dor tremenda. E quando você tem, por exemplo, um casal que perde um filho, vamos tomar 2 exemplos, 2 casais que perdem um filho. Um deles, vamos dizer que foi por acidente, enfim, né, ou por drogas, qualquer problema. Então, esse primeiro casal, o que ele faz? Ele vai ter toda a dor, vai vivenciar o luto, e de repente ele vai falar, vamos, a partir dessa dor, nos reconstruir e vamos ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo problema. Vamos fundar uma ONG, vamos trabalhar em conjunto com outras pessoas. Então, eles conseguem, apesar da dor, superar isso com resiliência. E um outro casal, outros pais, de repente entram em depressão profunda e nunca mais conseguem se recuperar. Então, a resiliência é diferente nesses 2 casos. E as pessoas dizem assim, muitos me falam, quando eu dou esses exemplos, falam assim, mas isso é uma característica que a pessoa nasce. Tem pessoas que são mais resistentes, tem pessoas que parecem que são mais frágeis. Eu digo assim, não, já está provado, a psicologia já comprovou que a resiliência ela é uma habilidade, ela é uma capacidade que pode ser desenvolvida. Então, nós podemos trabalhar para melhorar, para aprimorar a nossa resiliência e assim nos tornarmos mais resistentes quando vem uma crise, quando vem um problema. Então, esse é um outro aprendizado. O mundo vai ter que aprender a se tornar mais resiliente, a ressignificar muitos valores. Então, de repente, aquilo que a gente falava que era tão importante, hoje a gente vê que talvez não fosse tão importante assim. Hoje, o que nós estamos valorizando? A saudade e a falta de um abraço, de um ente querido que está distante e a gente não pode encontrar, um beijo, um abraço, de sair na rua e passear, e, enfim, bater um papo próximo com amigos. Isso hoje a gente está valorizando muito mais do que outras coisas que talvez a gente valorizasse. Então, todos esses aprendizados, eles estão vindo de uma maneira bastante intensa para todos nós. Alguns de nós estão conseguindo lidar com isso, outros de nós estão com mais dificuldade. Desde quando eu estava na medicina,
Eu fiz medicina de 82 a 87, então 33 anos de formado esse ano. Já na faculdade, eu já gostava desses temas e eu li naquele tempo, 36, 7 anos atrás, já desde a época de estudante de medicina, que lá em 2020, imagina, estava longe, né? Em 2020, a depressão vai ser a doença mais incapacitante do planeta. Eu falava, nossa, será mesmo, né? Porque era uma das mais. A gente sabia que a depressão já tinha uma incidência muito grande, né, nas pessoas e tudo mais, mas em 2020 seria a doença mais incapacitante. Hoje nós estamos em 2020 e mesmo sem a questão da pandemia, antes da pandemia, se a gente for pensar alguns poucos meses atrás, a depressão já estava aí graçando terrivelmente nas famílias, nas pessoas, nas comunidades e realmente incapacitando demais. Claro que existem vários graus de depressão, tem a depressão menor, tem a depressão maior, endógena e tudo mais. Mas a depressão mais grave, certamente ela traz uma limitação, traz uma restrição muito grande para as nossas atividades diárias, afeta os nossos relacionamentos interpessoais também, né? E a gente sabe na sistêmica que depressão é um vazio, né? Um vazio de função. Muitas vezes é um vazio da conexão com a função materna ou com a função parental de ambos os pais. Quando a gente não toma os pais, né? A gente estuda tanto isso, quando a gente não consegue tomar os pais, ou a mãe, o pai, ou ambos, esse vazio ele se transmite, se transforma, né? E se manifesta na maneira de uma depressão, de um vazio existencial. Por quê? Porque a gente não conseguiu tomar os pais, e como os pais são os referenciais e a fonte através dos quais a vida passou por todo o sistema familiar para chegar até nós, a vida não chega plenamente até nós. Então, se eu tenho um vazio de vida, eu tenho um vazio dos pais, eu tenho um vazio de vida, eu também tenho um vazio existencial que se transmite, se transforma e se manifesta através da linguagem da depressão, né? Então, como isso afeta todos nós? Como afeta o relacionamento? E aí a gente vai buscar aquilo que o Hellinger trouxe para nós, né, com muita sabedoria, embasado em tantas fontes de conhecimento. Se a gente for lembrar tudo que o Hellinger estudou, o Hellinger fez várias formações, ele já teve a experiência dele como missionário, lidando com pessoas. Depois ele foi lá para a Alemanha, foi para os Estados Unidos e fez N cursos, fez terapia primal, fez PNL, fez hipnose com Milton Erickson, ele estudou Gestalt, análise transacional. O Hellinger estudou muitas coisas com a Virginia Satir, que era terapeuta familiar de grande sucesso, né, com seus clientes. Então, embasado em tudo isso, embasado no que ele também aprendeu com a Thea Schoenfeld, a gente tem que incluir todos, não pode excluir ninguém. Então, ele criou esse movimento, ele aprimorou, ele aperfeiçoou esse campo das constelações familiares, que vai nos falar na questão dos relacionamentos, né? E os relacionamentos são tão importantes. A gente precisa lembrar que nós somos mamíferos, né? Nós somos humanos e nós somos mamíferos. Mamíferos são seres que já desenvolveram o sistema límbico. Então, tem o primeiro nível lá, o cérebro, ele tem a teoria do cérebro trino, né? Então, o primeiro nível, o nível basal do cérebro, é o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano diz respeito aos répteis. Répteis não têm relacionamento, né? A gente não vê casamento de jacaré, casamento de réptil, não tem isso. Por quê? Porque eles não têm a questão afetiva. Eles procriam, eles colocam ovos, eles se afastam e, enfim, aí você precisa de 1000 ovos de tartaruga para uma sobreviver, né? Então, é uma situação muito frágil. E a natureza vai, claro, se aprimorando, se aperfeiçoando, evoluir o cérebro para a segunda parte, que é o sistema límbico, que nós, mamíferos, temos. E esse cérebro límbico, esse sistema límbico, ele fala das emoções. Então, é o cérebro das emoções. É o cérebro onde nós aprendemos a nos tornarmos gregários, seres gregários de comunidade, de grupo. E aí que já começou a questão das consciências, como falou Hellinger, né? Quando a gente tem a questão do grupo, do clã, das tribos primárias, essa questão da consciência de clã tribal já vai aparecendo. E a gente precisa aprender a trabalhar e conviver em coletividade. E as emoções vão ajudar. Por quê? Porque as emoções vão criar os vínculos de relacionamento.
E a partir disso, criando esses vínculos, criando essa tribo, criando-se as famílias, a gente aprende a questão das leis, das ordens do amor, o pertencimento. Então, o pertencimento vem desse grupo que está unido, que está coeso. E as exclusões, né, essa doença, a disfunção do pertencimento, que é a exclusão, depois a questão da hierarquia, do equilíbrio de troca. Para sobrevivermos num grupo, a gente precisa trabalhar com as ordens do amor, com as leis sistêmicas da vida, né? E os mamíferos já aprenderam isso. E depois a terceira parte, o terceiro cérebro, já vem a parte, o neocórtex, né? O aprimoramento, o espessamento do neocórtex que vem nos primatas, principalmente, que são os mamíferos também. Nós já temos um cérebro, o neocórtex mais desenvolvido, aí a questão da cognição, da comunicação, da memória, e a gente pode criar a nossa história, né, ter a memória da nossa história e a partir daí ir nos desenvolvendo quanto humanidade, com tecnologia. Mas essa parte da cognição, ela evoluiu muito rápido, né? Então a tecnologia, se nós formos pensar no período de 100 e poucos anos para cá, nós saímos do período do avião, do primeiro avião, do Santos Dumont, dos irmãos Wright, para o homem chegar na Lua e fazer pesquisa espacial e tudo mais. Então, em pouco tempo, a gente evoluiu demais. Na medicina, em menos de 100 anos, a gente evoluiu de não ter nem antibiótico, não ter nada, para cirurgias, manipulação genética, vacinas, transplante de órgão. Então, tecnologicamente, a humanidade evoluiu demais. Porém, na parte dos relacionamentos, nós ainda somos aprendizes, ainda estamos aprendendo a maneira de nos relacionarmos sem trazer tanto sofrimento para nós e para os outros. E as pessoas falam assim, mas não tem manual para a vida, né? Como é que é o manual da vida? A gente não sabe como tem que se relacionar. O que é saudável? Que tem, gente? Tem manual para a vida. E quem trouxe esse manual na versão mais moderna, né, não foi nem a psicologia. Eu digo que eu mesmo sendo psicólogo, né, se os meus colegas ouvirem, eles vão brigar comigo, mas sendo médico psicólogo, eu digo, quem trouxe o manual dos relacionamentos e da vida para nós foi o Bert Hellinger, quando ele trouxe o conhecimento a nós das ordens do amor, né? Porque as ordens do amor, elas dão um mapa de como nos relacionarmos de maneira saudável, de como é que a gente consegue levar a vida adiante no sistema de uma maneira saudável. Porque quando os relacionamentos não são saudáveis, o que acontece? Isso vai gerando conflitos, vai gerando dificuldades, e em algum momento essa família também não irá adiante. Quando existem muitos emaranhamentos no sistema, muita doença emocional, doença física, doença nos relacionamentos, esse sistema, em algum momento, ele se interrompe. Aquele ramo do nosso sistema para de gerar descendentes. Aí todos os problemas de fertilidade, todos os problemas de morte na família, violência e tudo mais, chega a um ponto que aquela família, aquela parte da família não segue adiante. A natureza faz o seu próprio filtro, a sua própria seleção. Então, aprender como nós podemos nos relacionar de uma maneira saudável é fundamental para que a gente possa continuar, inclusive, como humanidade, que a gente possa continuar gerando descendentes, fazer com que esse planeta seja cada vez mais e mais saudável. A gente vê hoje uma crise, né, nos relacionamentos, a gente vê hoje uma dificuldade nas famílias, os valores familiares hoje, principalmente com os filhos, né? A gente observa que a maneira que os pais hoje têm que educam e se relacionam com seus filhos é uma maneira que vai bem contra as ordens do amor, né? Hoje em dia a gente observa, a gente fala, nossa, as crianças hoje são muito difíceis, os adolescentes, nossa, meus filhos não conseguem ter sucesso profissional, eles têm que voltar para casa, ou os relacionamentos não dão certo, os casamentos não dão certo. Isso tudo acontece porque essas famílias não conseguiram e não souberam observar e viver de acordo com as ordens do amor. Então, a gente sabe que para uma família dar certo, isso tem que ser observado. E isso vem do início, do primórdio
da família, quando esse casal vai se relacionar. Então, a gente sempre pergunta, para que você casou? Quando vem alguém com dificuldade de relacionamento. Para quê? Ah, não, por que eu casei? Não, não é por que você casou. Porque essa pergunta, por quê, ela vai trazer uma resposta que a gente vai inventar, de acordo com as nossas crenças interiores. Ah, por causa disso, por causa daquilo. Ou seja, a gente traz a nossa crença pessoal, a nossa crença inconsciente familiar para explicar aquilo. Então, pergunta para a pessoa, para que você casou? Ah, eu casei, sei lá, porque eu já estava com idade, ou porque, sei lá, as pessoas têm que casar com essa idade, ou porque a minha família todo mundo casou, meus irmãos casaram, porque as pessoas falam que a gente tem que casar. Então, isso é razão para você casar? Ah, eu casei porque todo mundo tem que casar. Enfim, então, função. Para que demonstra função. Então, quando a gente consegue chegar e descobrir, né, tanto no perceber a pessoa, você já conversando, seja numa consulta, seja numa terapia, seja numa constelação, você começa a fazer as perguntas, isso não é simplesmente para ver a resposta. Muitas vezes eu não estou nem interessado no que a pessoa vai falar, mas olhando para a linguagem corporal, para a postura, já olhando para o formato, para a caracterologia dela, para o formato corporal, eu já posso antever de onde vem o trauma dela, né? Dos traumas primordiais, os traumas primários que vêm ali da fase intraútero até os 5 anos de idade, são os traumas que vão gerar as defesas, os traços de caráter. Então, nós vamos nos manifestar na vida, nós vamos nos relacionar através dos nossos traços de caráter. Nem todas as escolas de constelação, e mesmo na psicologia, não se fala tanto sobre isso. Mas isso é fundamental para a gente entender de onde vêm as dinâmicas doentias das pessoas nos relacionamentos. Então, a gente tem, basicamente, 5 traços de caráter. Eu acho que é importante falar isso, porque a gente se relaciona através dos traços. Os traços de caráter, eles são respostas, são defesas que nós engendramos a partir dos traumas que a gente sofre. Quais traumas? Os traumas que nós passamos, principalmente na primeira infância, que é a fase de molde. Quem trabalhou muito com isso foi o Reich, principalmente. Ele trouxe esse conhecimento para nós, né, dos traços de caráter, da função disso em nós. Então, por exemplo, eu vou citar alguns exemplos, né? Então, imagina que minha mãe estava grávida de mim. Então, eu estava lá na barriga da minha mãe. E aí, o que aconteceu? Ela teve brigas com meu pai, ou a mãe dela faleceu, houve uma grande tragédia na família, uma dificuldade muito grande. Ela passou por um estresse tremendo. Todo mundo sabe que os bebês sentem tudo que a mãe sente. Quem já foi mãe, ou quem já foi, né, já teve gestação, sabe que isso é uma realidade. Né? Os bebês sentem tudo o que a mãe sente. Então, se o bebê está ali, não tem cognição, o desenvolvimento neurológico, a mielinização, ainda está na parte cerebral, nos nervos cranianos, né? Muito primária ainda muito incipiente a mielinização. Então, esse bebê vai perceber o quê? Que ele está ali, naquele ambiente, né? E esse ambiente, ele não sabe que é a mãe, ele simplesmente sente isso. Quando ele se manifesta, quando esse bebê se movimenta e a mãe sente ele, talvez pela preocupação dela, por todos os problemas que ela está passando, sentindo esse bebê, ela pode sentir e imaginar o seguinte: como é que eu vou cuidar desse filho e agora com tantos problemas? Né? Então, toda vez que o bebê se manifesta, a mãe ela sente esse medo, essa insegurança. O bebê vai sentir isso de que maneira? Quando eu me manifesto, claro que isso não é cognitivo, isso é do sentir. Quando eu me manifesto, o ambiente fica mais hostil. Então, ocorre uma mudança ali metabólica no útero, no líquido amniótico, nos neurotransmissores. O bebê sente isso como medo, como uma agressão. Então, ele se manifesta menos. A defesa desse bebê, o que ele pode fazer? Vai ligar para alguém, vem aqui me socorrer? Não, o bebê está ali dentro, ele simplesmente está vivo, está existindo ali dentro do útero. A única defesa que ele tem é ficar cada vez mais quieto e desconectar, fazer uma desconexão. Então, esse traço de caráter que é desenvolvido através desse trauma, na fase intraútero, até posterior ao nascimento, uma semana, um mês no máximo,
desenvolve um traço de caráter chamado esquizoide, que tem uma semelhança com a palavra esquizofrenia, mas não é a doença esquizofrenia. O traço de caráter esquizoide é uma defesa, tá, que esse bebê desenvolve através da percepção, da sensação de um trauma que aconteceu ali na fase intraútero. Todo traço de caráter é uma defesa. Então, ele tem o lado negativo e tem o lado positivo. É a polaridade. Nada é tudo ruim e nem tudo bom. Então, a pessoa que tem um traço de caráter mais esquizoide, ela tem uma conformação, quando cresce, tem uma conformação física específica, né? Enfim, tem todo um formato físico. E nas características mentais e emocionais, são pessoas que têm mais dificuldade nos relacionamentos. Por quê? Porque elas estão acostumadas, quando tem algum problema, a se desconectar. Elas seguem esse padrão que aconteceu desde a fase intraútero. Então, dificuldade no relacionamento, né, como um traço negativo. E como traço positivo, como são pessoas que se desconectam muito, vivem muito no mundo mental, elas têm um alto grau de criatividade, de inventividade. Então, essa é a característica, é o recurso, que é o positivo do traço de caráter esquizoide. Tá? Depois da segunda fase, a partir do meio de nascido, mais ou menos até 1 ano, se a mãe passou, aí já é a fase do bebê com a mãe, quando a função materna tinha que ter sido a mais saudável possível. O bebê nasceu, ele sai do útero e ele vem para o colo da mãe. Nessa fase, o que precisa acontecer? A criação do vínculo saudável entre a mãe e esse bebê, o relacionamento mãe-bebê. O bebê, nessa fase, ele nem sabe que ele é um ser à parte. O bebê sente que ele e a mãe são um ser único, somente um ser. E ele está ali, e o olhar dessa mãe, a presença dessa mãe, não somente o fato dela amamentar, ela pode amamentar, estar totalmente preocupada, totalmente angustiada ou ansiosa com algum problema que ela tenha. De repente, os problemas na vida dela estão muito grandes, os problemas no casamento, com a família, problemas financeiros, profissionais, enfim. Essa mãe, com todos esses problemas, ela muitas vezes não consegue criar um vínculo saudável com esse bebê. Ela está ali, mas não está presente afetivamente. Bowlby, que é da psicologia, ele criou a teoria do apego. Apego não no sentido de se apegar como algo negativo. O apego, que é a relação primeira que a gente tem, desenvolve com a mãe com o bebê. Então, tem vários tipos de apego. Para resumir, eu vou falar assim, tem o apego seguro e o apego inseguro, não seguro. Quando essa mãe está presente, afetiva, ela simplesmente está ali com o bebê, ela sabe cumprir a sua função materna, que é dar segurança, que é segurar, né, fazer esse bebê se sentir seguro. Então, a gente vai crescer sabendo o que é segurança, porque eu aprendi na fase adequada. Na fase oral, minha mãe me segurou passando segurança, vínculo, apego seguro para mim. Então, quando eu cresço com insegurança, com medos, significa o quê? Que provavelmente ali na primeira fase, na segunda fase, né, que é a fase oral, e o bebê, na fase de amamentação, algo aconteceu na relação dessa mãe com esse bebê que não gerou um apego seguro, tá? Então, isso pode desenvolver a dificuldade do traço de caráter oral, é a sensação de abandono, tá? O bebê se sente abandonado e ainda também não tem cognição, a milenização dele chegou até a parte de tronco, membro superior somente. Ele não sabe sair dali, ele é dependente. Nessa fase, o bebê é dependente da mãe. A mãe é codependente e o bebê é dependente. Tá? Então, quando há uma dificuldade, uma disfunção nessa relação mãe-bebê, esse bebê vai se sentir abandonado. Então, a gente adulto, ouve uma música que fala que eu fui abandonado, ou eu me sinto abandonado, o outro fala que foi abandonado, você pode olhar, é o traço de caráter oral, a pessoa tem uma conformação física que mostra esse traço de caráter também. Então, a dor do caráter oral é o abandono. E aí a gente fala, não tem como um adulto ser abandonado, não existe isso. Só nas músicas de sofrência e quando a gente tem uma dificuldade em relacionamento
que a gente ficou preso nessa fase oral. Adulto não pode ser abandonado, porque se alguém chega para mim, meu relacionamento, minha parceria afetiva, fala assim, eu vou embora porque eu não quero mais me relacionar, tudo bem, eu posso sofrer, de repente vai acontecer, eu vou ficar triste, mas eu não dependo daquela, não sou dependente. Se eu for dependente daquele relacionamento, eu estou replicando, eu estou repetindo uma relação bebê-mamãe, tá? Posso ser homem e mulher, com uma relação heteroafetiva, homoafetiva, isso não importa. E aí a questão da dependência, ela se repete em muitos outros setores. Por exemplo, se eu tenho a dor do abandono, eu tenho traço de caráter oral, eu me sinto dependente, eu posso ser dependente de qualquer coisa. Eu posso ser dependente de droga, de álcool, de comida, de compras, de sexo. Tá? Então, toda a dependência, ela mostra a dor desse traço de caráter que foi lá na infância, de 1 mês de nascido até cerca de 1 ano. Então, Roberto, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Tem uma pergunta, se é esse traço de caráter que você está falando da fase oral, pode acontecer depois, com 4 anos? Se existe essa possibilidade de deslocamento? Não, o traço de caráter ele vem nessa fase. Nas outras fases pode desenvolver outros traços de caráter. É que às vezes a gente fala, mas eu sei que eu vi um trauma ali nos 4 anos. Mas se a pessoa tem o traço de caráter oral, isso pode não ser conhecido, o fato não é conhecido, mas houve alguma disfunção naquela fase entre 1 mês e 1 ano de idade aproximadamente. E aí isso gerou o traço de caráter oral, que a criança cresce e mantém-se um adulto dependente. Por isso que você vê que a maioria das dependências são dependências orais. Beber, comer, fumar, tudo tem a boca junto, não é? Então, é uma dependência. E sempre que você tem uma dependência, você pode ser o dependente de alguma coisa, e tem o codependente, que vai repetir aquela dinâmica infantil. Tá? Então, para a gente poder lidar com qualquer tipo de dependência, a gente precisa tratar não só o dependente, mas principalmente aqueles que a gente sabe e que a família nem sabe que está doente, que são os codependentes. Quando o Hellinger fala para nós que toda dependência é falta de pai, isso confunde um pouco as pessoas, né? Todo mundo já leu livros do Hellinger que ele fala assim, o que falta? Falta o pai, não é verdade? Ah, então o problema é com o pai, não é com a mãe. Mas vamos entender como isso funciona. A questão é com a mãe. Por que não tem pai? Porque não houve a passagem da função materna para a função paterna. A gente não sabe que a mãe é que autoriza e a mãe leva para o pai? Ou seja, a função materna leva para a função paterna? Verdade ou não? A gente já sabe isso. Então, quando a gente vê qualquer dependência e você fala assim, falta o pai, então não é porque a mãe está, vamos dizer assim, a relação com a mãe está resolvida, muito pelo contrário, porque a criança ficou presa naquela fase oral com a mãe, ficou na dependência da mãe, e não houve a permissão, não houve a passagem, não houve a autorização para ir até o pai. Por isso que falta o pai. Porque a dinâmica dos dependentes é uma dinâmica oral. Se eu sou dependente financeiro, se eu sou dependente afetivo, se eu sou dependente de substâncias, eu quero sempre o quê? Que me deem alguma coisa. Então, como é que evolui uma dependência química, que talvez seja aquela que mais aparece, aquela que é mais grave, que destrói mais a relação no tecido da família? Os dependentes químicos, eles acabam ficando o quê? Sem trabalho, sem relacionamento, acabam roubando da família muitas vezes, em casos extremos. Sempre assim, vocês têm que fazer por mim, vocês têm que fazer por mim. É uma dependência oral, que vem ali da fase oral. Então, quando a gente se sente num relacionamento dependente do outro, primeiro, uma relação afetiva tem que ter dependência. A gente não aprende no equilíbrio de troca, que é dar e tomar, e uma relação afetiva, uma parceria se dá no nível de horizontal de equivalência. Toda relação saudável parte de 2 pessoas equivalentes, ou deveria partir de 2 pessoas equivalentes. Se um é maior e o outro é menor, isso aqui é uma relação vertical de pai e filho, pais e filhos. Né? Relação afetiva, parceria sexual, que tem o amor eros, é uma relação que parte da equivalência. Se eu falo, não, para que você casou? Aí eu pergunto, volto para a pergunta, para que você casou? Ah, para que cuidem de mim, eu quero que alguém que cuide de mim,
que me proteja, que me dê o que eu preciso. Ou pelo contrário, não, eu estou casando para dar para alguém segurança, proteção. Então, você percebe que nesse nível é uma relação de dependente-codependente. Não é uma relação de equivalência, de parceria afetiva que vai ter um saudável dar e tomar na relação sucessivamente. Então, muitos desses problemas vêm dessa primeira fase, desse primeiro traço de caráter. E aí se desenvolvem os outros traços de caráter. A criança vai crescendo, né, vira aquele bebezinho, já tem de 1 para 2 anos, aí começa a fazer coisas, e a família, nossa, que lindo, que bonitinho, elogia, acha que está tudo maravilhoso. Então, esse bebê, o que ele pode sentir? Né? E que ele sente, muitas vezes, que se ele fizer o que agrada aos outros, ele é elogiado. Se ele não fizer, ele não é elogiado ou até é criticado. Então, a percepção desse bebê, que é pequeno ainda, é uma percepção de ser manipulado. Isso é um tipo de manipulação. Se eu agrado o outro, eu recebo alguma coisa. Se eu não agrado, eu não recebo. Então, nessa fase se desenvolve o traço de caráter psicopata. Não é a doença, psicose, psicopatia, psicose, é a neurose. O traço de caráter psicopata neurótico. Então, nessa fase, quando a gente crescer tendo tido traumas nesse momento de vida, o que a gente vai perceber nas relações? Que ou eu manipulo ou me manipulam. Então, a gente vai desenvolver relações de poder, relacionamentos que envolvem poder. Então, eu posso mais, o outro pode menos, eu mando, o outro obedece, o outro manda, eu obedeço. São relações que também não são niveladas, não são equivalentes. Tem um maior e tem um menor. Então, também são relações desiguais, não partem da equivalência. O traço de caráter psicopata, ele está sempre observando, manipulando, tentando manipular, tentando controlar a relação. Então, são pessoas muito, geralmente, desconfiadas, não se abrem para a relação, tá? Então, são pessoas que buscam domínio, que buscam poder. Então, não tem o poder do amor nessa relação, tem amor ao poder. Então, você já vê que o traço de caráter psicopata ele tem isso. E como traço positivo, como tudo também tem o traço positivo, os psicopatas neuróticos, eles têm grande capacidade de liderança, de convencimento, de liderar grupos, de levar as pessoas para movimentos, se forem positivos, se forem bons, né? Então, essa é a característica positiva, o recurso do traço de caráter psicopata, tá? E aí o bebê continua crescendo, ele está lá com 2 para 3 anos e pouco, ele começa a fase do desfraude. A mielinização já chegou ali na região sacral. Então o bebê consegue, você vê que chegou nessa fase, quando o bebê, a criancinha, consegue subir os degraus sem apoio, subir com as próprias perninhas e começa a controlar os esfíncteres. Então começa a controlar o xixi, começa a controlar o cocô. Então, nessa fase, o que pode acontecer? Os pais criticarem essa criança. Você fez cocô de novo, você sujou tudo, que porcaria, você é isso, você é aquilo. E aí, a sensação, né, o trauma do traço de caráter dessa fase, o traço de caráter é chamado masoquista. E a dor desse traço de caráter é a humilhação. É a humilhação. Então, é uma criança que vai se sentir humilhada e ela vai começar a desenvolver o quê? Como recurso, uma grande resistência, uma grande capacidade de resistir, né, às humilhações, aos problemas, às dificuldades. Então, são aquelas pessoas que fisicamente têm uma estrutura forte, com uma musculatura bem desenvolvida, e elas aguentam muita pancada. Elas costumam ser os sacos de pancada dos outros, a síndrome do Salvador, né, que a gente vai falar do triângulo dramático daqui a pouquinho também. Então, são pessoas que aguentam muito, porque elas falam assim, nunca mais vou ser humilhado, então vou aguentar essas dificuldades. E aí vem o desenvolvimento desse traço de caráter chamado masoquista, pessoas que aguentam, que não se expressam, panela de pressão. Quando o masoquista chega no seu auge, ele explode, aí sai de perto, porque é aquela pessoa que é capaz de arrebentar tudo na hora que não aguenta mais. Aquela gotinha d'água que serviu para transbordar tudo. E aí, evoluindo mais, a criança já está indo lá para os 4, 5 anos de idade, já vai para a fase genital, porque isso bate com as fases oral, anal, que eu estava falando do masoquista, e genital, que é quando começa a mielinização chegar na parte dos órgãos genitais.
Então a criança começa a sentir prazer, não é sexualidade, é a energia que chega ali, é a milenização que chega ali, aí começa assim, é menino, menina, eu tenho isso, você não tem aquilo, é aquela fase da criança, e nessa fase a criança percebe a presença do pai, ela já teria que ter ido para a função paterna, então ela percebe que tem mãe, tem pai, e eu sou o terceiro elemento. Então, nessa fase entra a triangulação. A primeira relação triangular que a gente percebe no nosso desenvolvimento é quando a gente chegou nessa fase. Tá? Então, essa fase genital, o traço de caráter, né, o traço de caráter rígido, chamado de rígido. Então, começam as triangulações. Se esses pais não forem saudáveis na sua relação, colocar o filho no meio da relação, um casal que tem, por exemplo, dificuldades de casal, e usa o filho para solucionar aquela dificuldade, para entrar no meio do relacionamento. E aí a gente volta àquela pergunta: para que você casou agora? Para que você teve filho? Ah, porque muitos falam assim: ah, a relação não estava boa, né? A gente vamos ter um filho para ver se melhora o relacionamento. Vamos ter um filho para ser advogado, médico, igual a nossa família, para levar a empresa adiante, para nos sustentar quando a gente envelhecer. Então, todas essas razões para se ter filhos são razões abusivas. Isso é abusar da função parental sobre um filho. Abuso não é somente abuso sexual. Tem vários tipos de abuso, como nós sabemos, e esse tem um abuso de função parental, quando os pais têm filhos para que eles cumpram funções que a família espera. Tá? Então, isso é um abuso, muitas vezes, gravíssimo, porque um filho não tem que vir para suprir as necessidades dos pais da família, nenhuma carência da família. Os filhos também não têm que vir para eu dar tudo para eles, tudo que eu não tive, porque eu também não estou dando para o meu filho, eu estou dando para a minha criança. O que a minha criança não teve, minha criança interior não teve, eu estou dando para o meu filho, achando que eu vou resolver esse problema. Então, nesses casos, o que pode acontecer com o filho que vem para suprir e para cumprir uma função que a família espera dele? Ele pode se sentir que não é ele. Se um filho vem, por exemplo, logo depois de um aborto, de um filho excluído, de um irmão natimorto, ou até mesmo de um gemelar que não foi sabido que isso aconteceu, ele sente esse vazio, ele sente que ele está na função de outro, ele vem para cumprir qualquer função que não seja a sua própria vida, a sua própria existência. Isso faz ele se sentir um projeto dos outros. Ele não tem projetos próprios, ele tem que cumprir projeto dos outros. Isso pode levar uma criança e um jovem à depressão e muitas vezes também a tendências suicidas. Tá? Então, voltando lá para o traço de caráter dessa fase, que é o traço de caráter rígido, nessa fase começam as relações triangulares. Então, se esse filho é usado por esse casal, seja numa separação, com alienação parental, ele tem que ficar ali, né, triangulando, salvando a mãe, salvando o pai, indo contra a mãe ou indo contra o pai, esse filho aprende que as relações se dão de maneira triangular. Então, as relações, as dificuldades de parceria afetiva, a separação entre amor e sexo, que gera muitas vezes relações de traição nas parcerias afetivas, vem dessa fase. Tá? Vem dessa fase do traço de característica desse trauma. Então, eu falei, assim, claro, rapidamente, resumidamente, isso a gente estuda durante a formação consciência sistêmica, tem um módulo, basicamente, o módulo 4, que a gente trabalha somente com isso. Isso é importante para a gente entender a origem das dinâmicas disfuncionais. Não é só fazer constelação, a gente tem que saber de onde é a origem também daquilo que a pessoa traz. E todos esses traumas que vêm na primeira fase, do intraútero até os 5 anos de idade, perceba assim que é uma fase em que nós não temos lembrança, não temos recordação. Nessa fase, o hipocampo ainda não se desenvolveu, a área cerebral que gera memória não se desenvolveu. E os principais traumas da nossa vida vão acontecer nessa fase. E a gente vai desenvolver várias defesas, vai desenvolver traços de caráter, crenças, comportamentos a partir desse momento, a partir desses traumas infantis dos quais a gente nem se lembra. Por isso, muitas vezes, não é suficiente fazer uma terapia verbal, uma psicoterapia verbal. Por quê? Porque a gente não vai conseguir, a gente não tem nem a informação do que aconteceu, de como foi esse trauma lá na infância. Numa constelação pode aparecer, e muitas vezes aparece, a origem
dessa situação numa terapia como uma psicoterapia como o EMDR, que é uma área da psicoterapia que trabalha com movimentos contralaterais, né? A gente consegue trazer a memória do trauma, a gente traz para o corpo a memória que vem do corpo, né? Esses traumas ficam no nosso físico, a gente traz novamente essa memória e pode ser reprocessada junto a outras memórias. Essa memória disfuncional do trauma, que o trauma é uma memória disfuncional que fica bloqueada, e toda vez que você cutuca aquele trauma, passando por uma experiência semelhante, aquele trauma é como se fosse uma ferida que não cicatrizou e está ali encistada dentro da nossa neurologia. Toda vez que a gente repete a história semelhante ao trauma, ele eclode e traz toda aquela dor inconsciente que está no corpo. E mais, essa dor também não é só, esse trauma não é só da fase intraútero até os 5 anos que ele acontece. Muitas vezes, como nós estudamos constelações, a gente sabe que esse trauma, ele é um trauma transgeracional. Então, durante a nossa infância, nós estamos repetindo dinâmicas, né? Nós ali naquela posição na família de filhos, que querem salvar os pais, que querem adoecer pelos pais, nós estamos assumindo, nos identificando com dores da família, com emaranhamentos, com excluídos do sistema familiar de outras gerações. Então, a gente revive, naquela fase da infância, o trauma transgeracional que vem no nosso sistema. Então, por isso que muitos dos problemas de relacionamento acontecem dessa maneira. Eu falei bem resumidamente, né? E aí a gente fala, poxa, por que existe uma disfunção de relacionamento? Por que a pessoa não dá certo na sua parceria afetiva? Aí fala, nossa, eu escolho sempre pessoas iguais para me relacionar, né? Eu saio de um relacionamento abusivo, daqui a pouco eu encontro outra pessoa que parece tão legal, eu entro na relação de cabeça, é um novo relacionamento abusivo. Assim, nossa, todas as pessoas são iguais? Não. Sim, as pessoas que você atraiu por sintonia são iguais, são muito parecidas. Por quê? Porque a gente, por afinidade, por sintonia, de uma maneira inconsciente, a gente vai atrair para as relações, a gente vai sintonizar e vai se afinar com pessoas que venham nos mostrar os nossos emaranhamentos. E para ela é a mesma coisa. Ela também vem para alguma coisa. Por isso que o Hellinger falava que tem duas possibilidades de você curar os traumas familiares, os traumas sistêmicos, ou trabalhar para que se tornem mais saudáveis. Uma é o casamento. Então, a gente casa com alguém, claro que a gente vai buscar, sem saber, uma pessoa que vem com a possibilidade de nos ajudar a superar o nosso trauma familiar, sistêmico, transgeracional. E eu também tenho que ajudar o meu parceiro ou a minha parceira a superar o trauma que ela traz da família dela, sistêmico, familiar, transgeracional. Então, o casamento é uma oportunidade, ou deveria ser uma oportunidade de duas pessoas se encontrarem no amor eros, com sexualidade, a sexualidade seccionando, separando esse casal da família de origem, das doenças do relacionamento infantil com a família de origem, para que esse casal agora crie um novo sistema familiar, uma nova, dê continuidade a esse sistema familiar de uma maneira diferente, não melhor nem nada, com humildade, mas podendo se relacionar com dinâmicas diferentes e mais saudáveis. Tá? Então, levando o sistema familiar para um movimento mais saudável, para que a partir disso, essa família que vai ter filhos e descendentes possa ser uma família que traga um amor em ordem para esse sistema familiar todo. Tá? Mas aí o que acontece? O que a gente vê nos relacionamentos hoje? Os casais, muitas vezes, priorizam a família de origem. Eles ficam grudados na família de origem. Moram com os pais, moram com a família. Mas isso é lindo, isso é muito amor. Não é. Não é. A gente precisa aprender, claro, a gente tem que ter o relacionamento com a família de origem, mas isso aí, o Hellinger falou, isso aí está na Bíblia, você tem que sair da sua família de origem para criar a sua família atual, sua nova família. Se a gente não consegue se desprender da dependência à nossa família de origem, o nosso casamento não vai dar certo, vai ter problema de sexualidade, então, primeiramente, esse casal vai ter problemas. E aí, primeiro vem o casal, depois vem os pais, né? A gente antes é um casal. Depois esse casal
quando for ter filhos, vira pai e mãe. Então, muitas vezes, o casal, quando vai ter filhos, deixa de ser casal, abre mão da sexualidade. Muitas vezes, inconscientemente, já casou para ter filho mesmo, só para ter filho. Não queria uma relação, queria um casal. Aí casa com uma pessoa que não vai dar certo, casa com uma pessoa que vai se separar, uma pessoa que não consegue viver um relacionamento saudável, porque eu também não consigo, e eu acabo colocando isso em cima dos filhos. Daí vem tantos problemas afetivos, daí vem tantos problemas de relacionamento. E o que a gente faz? Normalmente a gente culpa o outro. Não, você que é o responsável, você que é o culpado por isso. Aí vem a seguinte dinâmica, que eu posso até colocar isso já para a gente se encaminhando para o encerramento. A dinâmica que a gente chama de triângulo dramático. Isso é uma figura da análise transacional. A análise transacional vem do Fritz Perls, e um dos seus discípulos, né, o Karpman, ele desenvolveu essa teoria que até ganhou um prêmio na psicologia na década de 60, que é a figura do triângulo dramático. O triângulo dramático, como um triângulo, tem 3 pontas. Uma ponta é a vítima. A outra ponta é o vilão. Então, tem sempre um vilão que vai prejudicar a vítima. E quem vem salvar a vítima? O Salvador. Então, são 3 polos, 3 figuras doentias, 3 dinâmicas doentias de relacionamento. Tá? Então, isso a gente vê aonde isso acontece. Basta você olhar no espelho, olhar ao redor, olhar na sua família, olhar na televisão, nos filmes, nas novelas, nas músicas. Tem triângulo dramático em tudo. Tudo. As pessoas são viciadas em triângulo dramático. Fala, nossa, mas você está exagerando, Roberto. Então, não precisa acreditar em nada do que eu digo. Observe. Observe e veja se isso é ou não é verdade. Então, vamos ver. Como é que começa uma novela? Aí mostra lá os personagens. Tem sempre um personagem que está lá e vai ser coitado, vão dar um golpe nele, ele vai perder tudo. Aí tem o vilão que vai dar o golpe, então já tem o vilão e a vítima. E aí vem os outros que vão ajudar, vão salvar, não vão ajudar, vão salvar. Pronto, triângulo dramático. Essas figuras sempre trocam de posição. Uma hora eu sou vítima, aí em outra hora eu sou salvador, em outra hora eu sou o acusador, o vilão. Tá? Essas figuras, esses links de relacionamento, essas posições, estão sempre intercambiando e não tem como você dizer que vai resolver mudando de uma para outra. A gente simplesmente, para ter uma relação saudável, a gente precisa abrir mão de estar participando de um relacionamento na forma triângulo dramático. Ah, então me abandonou, eu sou a vítima, outro é o vilão. Tem uma separação na família. O pai separou da mãe. Ele foi embora, ele é o vilão, o traidor. A mãe é a vítima. Quem vai ser o salvador? O filho. O filho vai ser o salvador. Ou então vice-versa. Nas alienações parentais, isso se dá de uma forma muito trágica. Por quê? Porque o filho vai ser colocado no meio dessa briga. Ele vai ser o polo salvador, vai ter que salvar quem? Quem que o salvador fraca salva? Sempre o mais fraco. Então, o salvador, que é o filho, vai procurar ficar do lado daquele que é a vítima da relação. E aí a gente observa tantas tragédias, tantas dinâmicas doentias, difíceis de relacionamento. Então, como fala, né? É preciso saber viver. A música fala isso, é preciso no sentido de necessário e também no sentido de ser preciso. Qual é a precisão disso? A precisão, o Hellinger nos trouxe, quando ele nos, didaticamente, de uma maneira fantástica, ele trouxe para nós as ordens do amor, né? Que eu nunca vi isso na psicologia, na medicina, nunca estudei nada tão profundo como isso que o Hellinger nos trouxe. As ordens do amor, pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca. Quando a gente segue essas 3 leis da vida, essas 3 leis do sistema, a gente consegue ter relacionamentos que caminham para o mais, que estão a serviço da vida, que são mais saudáveis, que não vão gerar emaranhamentos ou vão ajudar a solucionar emaranhamentos. Aí a gente vê poder ter um relacionamento afetivo finalmente bom, finalmente que traga felicidade e alegria para as pessoas, para esses filhos, para esses não necessitarem eles serem os salvadores dos pais, porque só para fechar a questão do triângulo dramático, a figura do salvador o arquétipo do super-herói, vamos dizer assim, né? O super-herói está sempre salvando as pessoas, não é? Então hoje tem lá o super-vilão e tem as vítimas, que são os seres frágeis, né? O super-herói tem superpoderes, ele vai lá e salva as vítimas do vilão. Mas, gente, no capítulo seguinte, na próxima revista, no próximo filme da Marvel, da DC, tem um novo vilão mais poderoso e o Salvador tem que estar lá. Aí eu pergunto, vocês veem Salvador ter vida própria?
super-herói tem vida própria, ele consegue casar, consegue ter filho, consegue ir no supermercado, fazer sua vida. Não, o super-herói não consegue, porque ele tem sempre que estar salvando os outros, né? Tem sempre que estar salvando. O único super-herói que eu vi conseguir ter uma vida normal é o Homem-Aranha, mas na música do Jorge Vercillo. Não sei se vocês conhecem, vocês escutam o Homem-Aranha do Jorge Vercillo, vocês vão ver que o Homem-Aranha se aposentou de ser super-herói e foi casar e foi ter filho e foi viver. E foi no supermercado. Mas na vida real, os super-heróis não têm vida. São salvadores, são pessoas que se acham superiores e nós podemos estar nesse papel de super-herói salvador da nossa família. E isso é uma tendência muito grande. Médicos, psicólogos, terapeutas, consteladores estão muito propensos e já têm essa tendência a ser salvador. Nós todos e advogado. Acrescento aqui que tem muitos colegas aqui, advogado e advogado também. Com certeza, advogados com certeza também tem essa linha. Eu vou resolver todos os problemas do meu cliente. Pega no colo e faz tudo, né? Por isso que a gente adoece, por isso que os médicos adoecem, os psicólogos adoecem, os terapeutas, os advogados. Então, isso é a síndrome do salvador. A gente não pode assumir esse papel. Quando a gente fala, e como é que a gente sai disso? Tem que sair totalmente desses 3 papéis. Nós não podemos ser nem salvador, nem vítima e nem acusador vilão. Nos emaranharmos nos problemas dos outros. O Fernando, ele trouxe a figura do para sair do triângulo dramático, que é um triângulo que leva com o vértice para baixo, a gente tem que sair para um triângulo que é um triângulo que une 3 polos, que a gente chama de criatividade, sabedoria e potência. É o triângulo da realização. Quando a gente consegue realizar obras, fazer coisas positivas, a gente tem que usar 3 dinâmicas ou 3 energias. A energia da criança, então resgatar a nossa criança interior, trazendo criatividade, trazendo inventividade, trazendo inocência num sentido positivo. A energia do idoso, que é a sabedoria, que é o conhecimento, que é a experiência. E a energia do adulto, que é a potência, que é a ação. A gente só pode sair do triângulo dramático quando a gente evolui, a gente salta, né, faz um spin, muda de nível, quanticamente falando, para o triângulo da realização. Aí a gente consegue, vivendo as ordens do amor, vivendo no triângulo da realização com criatividade, potência e sabedoria, a gente vai começar a trilhar o caminho do adulto, né? Do adulto, sair da infância, sair de atuar como criança, como a nossa criança ferida, traumatizada, e começar a ser adulto para ter relações adultas afetivas, relações adultas profissionais, né? Aí sim a gente pode usar os recursos positivos dos nossos traços de caráter, sair do trauma para lição, para aprendizado, para resiliência. Tá? Então, eu acho que eu já falei bastante, né? Mas é mais ou menos... Falou e a gente ficaria aqui mais tempo. Eu tenho 2 perguntas aqui, Roberto. Voltando um pouquinho ainda nas questões das feridas, considerando a atual era tecnológica, os traumas de uma criança poderão ser amenizados, agravados ou resolvidos com filmagens, com fotos, de todas as fases da infância? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Como assim, resolvidos por imagens? Vamos ver se eu também entendi. Quando você fala dos traumas, você falou que a gente não consegue saber exatamente quais são esses traumas, a gente sente no corpo. E aí ela fala, será que se demonstrar, a gente ficar tirando foto desses momentos, pode de alguma forma facilitar ou piorar essas emoções? Acredito que é isso, né, Beth? Se ela quiser explicar um pouco melhor, porque assim, como é que a gente vai tirar foto do momento do trauma, isso que está sendo colocado? Então, eu também não eu entendo que trauma ele é sentido no corpo, né? Beth, eu vou tentar abrir aqui seu áudio, deixa eu ver se... Tenta abrir seu áudio, isso, pode falar, Beth. Seu áudio está aberto. Eu não sei se ela... Não, ela tá. Beth? Ok, ela tá, mas deve ter dado uma saidinha. E aí ela... não vejo como, assim, não entendi essa dinâmica que ela está colocando. Porque, primeiro, quando a gente passa por um trauma na infância, muitas vezes aqueles que originam trauma, que são os pais, os cuidadores, né, não tem nem a percepção desse fato. Eu não vejo como a gente conseguiria fotografar isso ou não. É isso mesmo.
Ela está falando que ela está aqui, mas não conseguiu. Ela falou que é exatamente isso. Se poderia, de alguma forma, ser representado. Eu também não vejo essa possibilidade, né? O trauma, ele é Ele sentido, é acontece de uma vivenciado, maneira né? involuntária. Muitas vezes os pais, por que os Sim. pais geram trauma? A gente não fala isso para culpar os pais, porque os pais eles simplesmente replicam ou eles repetem os traumas. Tanto que a gente sabe que, por exemplo, quem foi abusado tem grandes tendências de se tornar um abusador. Então os pais repetem para os filhos os traumas que eles tiveram e muitas vezes esses traumas também foram os pais deles que sofreram. Então você tem uma dificuldade na maternagem que vem, eu tenho dificuldade com a minha mãe, né? Uma mulher que faz, tem dificuldade com a mãe, e ela tem dificuldade com a filha, e a mãe tem dificuldade com a mãe dela. Então, você vê que são traumas que se repetem transgeracionalmente, né? Então, são involuntários, são inconscientes, não são propositais, acontecem a partir da dor, são repetições de dor. Então, não há como a gente registrar esses momentos, mas eles ficam registrados. Sim, ficam registrados no nosso corpo, na nossa neurologia. Nada, E aí a gente pode trabalhar com isso de várias maneiras, com terapia, sim. com constelação, com MVR, com vários tipos de terapias que possam fazer esse trauma ser reprocessado para que se transforme numa memória funcional, uma memória que não é mais uma memória de dor, uma memória que gera experiência e aprendizado e superação. Sim. Aqui, o Fábio, o doutor Fábio está falando aqui. Obrigado, Roberto, excelente. Gostaria que falasse um pouco da sua experiência quando os traumas são individuais e quando são sistêmicos, no sentido de transgeracionais. Isso na prática, inclusive. Então, os traumas, eles sempre são sentidos como individuais, né? Então, eu vejo o meu trauma, né? Se eu descubro qual é o meu trauma, qual é a minha dor, mas aí, com certeza, eu digo assim, claro, certeza, e nem 100% não existe, nem sempre, nem nunca. Mas, geralmente, esses traumas são repetições de traumas transgeracionais. Claro, muitas vezes existe o primeiro momento. Quando é que foi que isso se originou? Aí a gente tem constelações que a gente vê que se originou nessa geração, na passada 10 gerações atrás. Isso, o campo sistêmico vai mostrar, a informação vai vir, né? Mas geralmente são repetições de traumas, então a gente precisa, sempre que possível, olhar para a origem desse trauma, olhar para quem foi o primeiro excluído, o primeiro que passou por essa experiência. Uma constelação tem a propriedade de causar isso. Mas vamos dizer, claro, que isso tudo gerou algum momento. Então, vamos dar um exemplo. Então, de repente, não existia um trauma nesse sentido, aí eu nasci, e quando eu nasci, o que aconteceu? Eu fui internado na UTI, ou minha mãe teve um problema grave, ou aconteceu algo muito grave com ela, com a mãe dela, com meu pai, enfim, e aconteceu algo. Isso pode causar aquilo que a gente conhece, que é o amor interrompido, não é? A síndrome do amor interrompido. Quando acontece o amor interrompido, isso passa a ser um trauma para mim. Então, eu vou crescer com esse bloqueio, com essa dificuldade, que pode gerar um traço de caráter esquizoide ou oral, porque geralmente na primeira fase da infância, ou logo depois do parto, ou um pouco depois, já pode ter passado para a fase oral também, e isso vem comigo. Eu vou crescer com esse traço de caráter, com essa dor inconsciente, sem saber, eu vou replicar isso nos meus relacionamentos. Bom, então tá lá, essa dor, essa síndrome do amor interrompido. Pois bem, se eu não solucionar isso em algum momento da minha vida, se eu não olhar para essa dor, se ela não chegar a ser algo tão evidente e eu for ali mascarando aquilo, de repente eu tenho um traço de caráter mais masoquista, que eu vou levando aquilo adiante também, vou carregando aquilo, suportando, porque eu sou forte, que eu tenho que suportar, né? Então, o que acontece? Isso pode passar para a próxima geração. E aí, se isso não é curado nessa geração, era um problema psicológico, ele passa a ser um problema sistêmico. Por quê? Porque já passou para a geração seguinte. Então, todo trauma sistêmico, ele começou em alguma geração. Até então não havia nada e, de repente, aconteceu alguma coisa. Pessoas que passaram por guerras, pessoas que passaram por grandes problemas mundiais ou familiares, talvez em algum momento aquele trauma se iniciou. Ele passou a ser um problema ali, naquela geração, psicológico, físico, de relacionamento, e não foi curado naquela geração, se houve uma transmissão para as gerações seguintes, que a gente sabe que é por fenômenos epigenéticos, né? A gente tem a herança transgeracional do trauma, já é provado que ela é epigenética, né? Então, a gente tem alterações de comportamento, obesidade, tendência à doença maior em pessoas que são
descendentes de prisioneiros de guerra, de campos de concentração, né? Então, uma tendência à obesidade. Isso até acontece com animais, com ratinhos. Se você tem uma experiência muito conhecida, que você submete um rato um ambiente eletrificado, e ao mesmo tempo que você coloca um aroma de cereja no ar, você dá choque na patinha. Se você faz algumas vezes isso, você desencadeia uma resposta que é um condicionamento operante. A gente diz na psicologia, isso é normal. O Pavlov já falou dos cachorros, né, que salivavam com a comida também. Então, se esse rato aprendeu, né, ele aprendeu que aroma de cereja é igual a choque, ele vai, toda vez que solta o aroma de cereja no ambiente, ele gera uma resposta de estresse que pode ser mensurada. Então, isso mensurado fisiologicamente no ratinho. Pois bem, as próximas 3 a 4 gerações de descendentes desse ratinho também vão desenvolver um trauma, uma resposta de estresse ao aroma de cereja, mesmo que eles não tenham passado pelo condicionamento operante. Quem passou foi a primeira geração. Levou choque quando teve o aroma de cereja. Pois o filho dessa primeira geração desse ratinho, a segunda, que seria o neto, a terceira, que seria o bisneto, a quarta, que seria o tataraneto desse rato primeiro, que sofreu trauma, essas próximas gerações também têm esse trauma, porque também respondem com resposta fisiológica de estresse perante o aroma de cereja. Então, isso como é que é? Mudou o gene? O gene não mudou, porque para você ter uma mudança genética, você precisa de milhares de gerações. Mas a resposta epigenética muda. O que é o epigenética? É a manifestação, a expressão daquele gene. O gene vai se expressar, o gene do cortisol, que dá a resposta do estresse, e vários outros genes vão se expressar ou vão se silenciar de acordo com as experiências de vida que eu trago, que eu vivo. Então, a epigenética é uma teoria recente, ela vem ali da época do projeto Genoma para cá, então tem cerca de 20, 15, 25 anos no máximo, que a gente começou a entender que tudo isso, todas as experiências de vida que a gente tem, e isso a constelação já nos mostra também, essas experiências elas são herdadas para as gerações seguintes. Então, em algum momento, houve o trauma primordial. Se não foi resolvido nessa geração, se eu não constelei, se eu não fiz terapia, isso pode passar epigeneticamente, é uma das hipóteses de transmissão transgeracional de trauma, para as gerações seguintes. Uma pergunta aqui, pegando até o gancho de quando você fala de trauma, é: a dificuldade de aceitar o amor está ligada a algum trauma? Doutor Fábio, respondeu essa pergunta? Obrigada. Então, se a dificuldade de aceitar o amor pode estar relacionada a algum trauma? Com certeza, porque o movimento natural da vida é o amor. A gente evolui em níveis de amor. Puxa, só essa aula daria umas 2 horas, mas eu vou falar assim bem rapidamente. Na consciência sistêmica, a gente estuda 7 níveis de amor, tá? Que é uma conexão, vamos dizer assim, uma conjunção dos amores gregos com os amores sistêmicos. Então, o primeiro nível de amor é quando o bebê nasce, chama-se amor porneio. Amor porneia, e o nome nos remete a algumas lembranças pornográficas e tudo mais, é o amor que o bebê sente pela mãe. Então, nessa fase, o bebê, o que ele faz? Como se relaciona com a mãe? Você me dá o que eu preciso, certo? Se eu estou com fome, você tem que me dar de mamar. Se eu estou com fome, tem que me tocar. O bebê não dá nada para a mãe tem que dar tudo para o bebê. É um amor 100% de receber. Tá? Então, quando eu não supero esse amor, eu fico preso numa relação em que todo mundo tem que me dar muita coisa. E a pornografia vem disso também, né? É um amor que eu pago para receber, eu não dou nada. Eu não tenho uma troca afetiva, não é um relacionamento afetivo de equivalência saudável. A sexualidade, que já vem no nível de amor acima, que é o eros, que eu vou chegar. O amor pornográfico, que não é um amor, na verdade, mas é o amor porneia, quando doentio, numa disfunção do adulto, a pessoa viciada em pornografia é uma pessoa que não conseguiu sair de algum trauma nessa primeira fase. Estou só citando, isso a gente pode aprofundar muito. Quando a gente sai do amor porneia, a gente começa a crescer, se desenvolver, já não tem só a mãe, tem a família. Então, aquele bebê já sabe que tem, já reconhece pai, avós, família. Então, é o amor estorgé, é o amor da família, é o amor do clã. Tá? Então, já vejo que tem pessoas diferentes da minha mãe. Não é só a mãe. Então, tem aquele, o bebê dinossauro, não é a mamãe, já tem os outros membros da família também. É o amor porneia, vai para o amor estorgé. Esse amor continua evoluindo, ele vai para o amor da amizade, o amor filia.
tá? Filia com PH, né? Que é o amor dos amigos, que é a família que a gente começa a escolher. Os primeiros 2 níveis de amor, porneia e storgé, são amores infantis. O amor filia, ele é um amor infantil e também já é um amor adulto. Por quê? Porque é o amor da amizade que vai começar na infância, quando a gente vai para a creche, para a escolinha, começa a ter os amigos, e ele vai evoluindo para a idade adulta. E quanto mais a gente evolui o amor filia, as redes de relacionamento vão nos sustentar e vão nos dar força e equilíbrio, inclusive na velhice. Aí o amor do amor filia, você escolhe alguém dentre as pessoas que você se deu fora da família para ter um relacionamento afetivo e sexual. Aí já é o amor eros, é o amor da parceria afetiva. E cada vez que você evolui nos níveis de amor, do porneia para o storgé, para o filia e para o eros, você vai aprendendo a receber menos e dar mais. Então, o amor filia e o amor eros são amores de equivalência. Por um amigo, você não pode ser maior ou menor. Tem que ter equilíbrio de troca. Na parceria afetiva e sexual também, você não pode ser maior ou menor. Tem que ter equilíbrio de troca. O próximo nível de amor é o amor materno. Então, aí já é o amor que você dá mais do que recebe. O bebê ali embaixo é o amor que recebe mais do que dá. E o amor materno é o amor que dá mais do que recebe. Do amor materno vai para o amor paterno. Ah, mas o amor paterno está sobre o materno. É a evolução, lembra? A função materna para paterna. A mãe entrega para o pai para continuar na função, para ir para o mundo. A mãe, o que é? A vida, o pai é o mundo. O Hellinger falou isso, na é verdade? Então, é o amor materno, vai para o amor paterno. E do amor paterno vai para o amor ágape, que é o 7º nível do amor, que já é o amor universal, onde todo mundo é a minha família, e eu não priorizo, eu procuro fazer o bem a todos, doar, né? É um amor mais universal, que inclusive é um amor que a gente precisa aprender mais agora, nesse tempo de crise e de pandemia. Então, eu consegui, acho que, resumir em poucos minutos todo esse conhecimento aí dos níveis do amor que a gente estuda muito. A gente tem 2 módulos do consciência sistêmica que a gente trabalha, principalmente no fechamento do módulo 8, que a gente estuda e trabalha e faz dinâmicas dos níveis de amor. Espero ter respondido também. Estou aqui sem som. Eu acredito que sim, se alguém tiver mais alguma questão, eu ia até aproveitar e falar qual que é o... Eu já coloquei aqui para o grupo o seu pessoal, mas eu não tenho o do Instagram da consciência. Como que é o nome? É arroba... Só para deixar o meu registrado. Instagram é @RobertoDebski. Eu faço um convite para todos. Eu tenho feito lives diárias desde 19 de março. Hoje já acho que foi a nossa 42ª live. Muitas vezes eu trago convidados para participar, que é um momento de união, né? Um momento que a gente precisa doar um pouquinho, alguma coisa de nós. Então, nesses momentos que eu percebi tanto a dor emocional, a ansiedade, a insegurança das pessoas, eu tenho feito lives para esclarecimento, para questões mesmo em relação à doença, ao Covid-19, mas principalmente para as pessoas estarem juntas no sentido mesmo de união e que pessoas possam trazer dicas positivas, possam trazer ideias de como solucionar criativamente algum problema, ajudar uns aos outros, estarmos presentes. Tem sido muito bacana, né? Todos os dias às 15h30 a gente faz a nossa live. Tá? Então, estão convidados, quem quiser participar, vai ser um prazer contar com vocês e foi muito bom, agradeço demais poder ter participado, Eu que pelo convite para a OAB de Itaquera. Eu acho que eu assim me surpreendi muito positivamente em ver como a sistêmica cresceu dentro do direito, né? Eu esperava que crescesse tão positivamente, pelo menos na psicologia, se não na medicina, e eu vejo que na verdade ainda está muito longe disso. Eu acho que a área que mais está se desenvolvendo é no direito e depois na pedagogia, né? E fico muito feliz porque tem que abrir amplas frentes para que a gente possa ver a sistêmica crescer e trazer uma noção de amor saudável para a humanidade. E se essa crise não abrir a cabeça das pessoas, né, para que a gente possa trabalhar nesse sentido, então vai ser difícil. O que vai precisar vir mais, além de uma crise dessa, maior do que uma crise dessa, para que a gente possa ressignificar os nossos valores e trabalhar de uma maneira mais humana e mais global? Não saberia te dizer. Eu espero que agora seja o momento mais adequado. Afetiva, né? Tem aqui uma sugestão que eu já aproveito e dou aquela Ctrl+C, né? Se de repente poderíamos marcar para um próximo encontro, ou mesmo nas lives que você tenha feito, sobre os níveis do amor, né? O pessoal está bem interessado. Isso é um prazer, sim. E o pessoal aqui está falando, obrigada, a Joelita falou para você se cuidar, e realmente
Como a gente já falou, o Dr. Roberto, ele tem estado também trabalhando à frente aí nesse momento de crise, não só fazendo as lives, mas efetivamente dentro do consultório, nos hospitais, e sem dúvida nenhuma é o que traz aí acalanto para muitas pessoas que ele encontra. Gratidão, mais gratidão aqui. Eu que Eu agradeço. acho que não tem mais perguntas. De qualquer forma, isso que você falou é bem interessante, porque aqui no nosso encontro tem vários profissionais do direito que estão envolvidos, então, com a questão da sistêmica, a doutora Berenice, que é Tabuão, né, Berenice? Tabuão, a Luciana Pérez, que é do Jabaquara, a Tânia também, enfim, várias pessoas. É que aqui eu estou com uma tela, eu não sei se tem mais para lá. E o próprio Dr. Fábio, que faz um trabalho incrível, e eu já aproveito para fazer um convite, Dr. Fábio, para você também participar aqui, que faz um trabalho incrível lá em São José dos Campos, né, com um trabalho que eu acho bacana, porque ele pegou toda a rede, né? Ele não é só o judiciário, mas é a promotoria, é a prefeitura, é a polícia militar. Agora fugiu o nome, qual que é o nome mesmo do projeto? Ai, abre aí, Fábio, aproveita para falar que é muito... Fugiu. E eu já... Não, tá sem som. Isso porque eu já fui, né? Várias vezes lá. Não, tá ouvindo? Polo de... Isso, agora sim. Agora... Polirradiador de Cultura de Paz e Convivência Humanitária. Isso. Então, assim, o quanto a gente percebe essas conexões e o quanto faz sentido, né? Esse trabalho. Então, assim... Em nome da UAB Itaquera, em nome da comissão, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade. Eu sei que a sua rotina, eu acredito que a nossa está intensa, a sua está muito mais intensa, mas ainda você se colocou disponível para trazer e compartilhar tanta informação aqui com a gente. Estou muito feliz pelo convite. O que precisar de mim, se eu conseguir, se eu puder, eu vou estar presente, porque eu acho que é o papel de todos nós, nesse momento, darmos tudo que a gente tem, mais um pouquinho, porque o mundo está precisando... E aí já fica o nosso convite aqui para quando a Casa da OAB, a gente fez recentemente uma mudança, mas não conseguimos fazer a inauguração da casa, então já fica o convite aqui para todos, para quando a gente voltar e passar por essa fase, conhecer a nova casa da OAB Itaquera. Tem presente aqui comissões, igualdade racial, da Jovem Advocacia de lá. Então, assim, a doutora Moniz, da Mulher Advogada, enfim. E os trabalhos sistêmicos eu tenho geralmente encerrado com frases sistêmicas, eu uso muitos recursos das cartas, em grupos dentro dos trabalhos do judiciário, eu acho bem interessante, que é algo que a pessoa, de alguma forma, se conecta, né? Então, ela olha para algo e ali ela reflete. E aí eu tirei duas para o nosso trabalho de hoje à tarde. A primeira, agradeço você por tudo, e sem dúvida nenhuma foi uma tarde maravilhosa. E a segunda, que eu acho que é bem em sintonia com o que a gente falou também, a partir de agora sou 100% responsável pelas minhas escolhas. E eu lembro que lá no comecinho você falou, agora, o que a gente faz com isso, né? A responsabilidade está na mão de cada um. De começar a fazer diferente, né? Se permitir fazer diferente. Só o adulto é responsável, a criança é inocente, é vítima, né? O adulto, a energia do adulto, a relação do adulto tem que ser de responsabilidade, com tudo, consigo e com os outros. Assumam as responsabilidades e as consequências disso, com tudo que vem. Então, gente, eu queria, por fim, aqui finalizar, agradecer a presença de cada um que pôde ficar aqui conosco. Deixa eu ver, tá chegando as mensagens, só que eu não consigo... estamos muito felizes, sem dúvida nenhuma. E aí falar que esse encontro nosso é gravado, e aí eu vou disponibilizar então no canal do YouTube da Comissão de Direito Sistêmico da UAB Itaquera. Acredito que até sexta-feira eu consiga colocar tudo. Doutor Fábio, você quer falar mais alguma coisa? Que eu vi que você faz assim, não? E aí eu deixo você, Roberto, se você quiser deixar alguma consideração final para a gente encerrar. Sim, fica a minha gratidão imensa, né? O que eu tenho, as pessoas me perguntam como fazer nesse momento, o que fazer, eu digo assim, se conecte com o coração, né? O coração sempre vai te trazer uma inspiração, sempre vai te trazer um centro, o que o Hellinger chama de centro vazio, né? Que a gente chama na meditação de mindfulness, é você estar conectado com o seu, com a sua presença. Então, se eu puder pedir a vocês, se vocês quiserem fazer uma pequena meditação de encerramento, rapidamente, pode ser?
Pode, claro. Então, que cada um, nesse momento, consiga se conectar. Se você quiser fazer o gesto físico de colocar a mão sobre o coração, né? Nesse momento a gente se conecta, a gente passa a sentir, até pode fechar os olhos e simplesmente respirando tranquilamente, sentir a presença, sentir o seu coração pulsando, sentir o seu sangue circulando, sentir que você está aqui e agora. Então, nesse momento, a partir do nosso centro, a partir do nosso coração, a gente vai se conectando atrás de nós com todos os que vieram antes. Os nossos pais atrás, os nossos avós atrás dos nossos pais, e com todas essas gerações de pessoas, dos nossos antepassados, pessoas que amaram, que sofreram, que viveram e morreram, e que fazem parte de nós. Cada um deles está dentro de nós. E através de uma vida saudável, de uma vida responsável, a gente vai honrar cada um deles. Então, um movimento de reverência, de muita gratidão, através do nosso centro, a gente se conecta a todos. E a gente sabe que todos fazem parte, foram as pessoas certas no lugar certo. E assim a vida flui, como um rio. Ela vem, segue pela gente e vai passar adiante. Que a gente possa viver nossa vida com essa conexão. Todos pertencem, todos fazem parte. E eu vou fazer o meu movimento dentro desse sistema. Eu sou mais um elemento que faz parte. E vou procurar transmitir isso adiante, da melhor maneira que eu puder. Gratidão a todos. A única coisa que dá para a gente dizer é sim, né? Todos nós temos uma função na família, todos nós temos uma missão nesse planeta. E eu sempre falo, não precisa ser grandioso. O que nós fizermos é o que é o suficiente, né? Dentro da nossa missão. Então, quero agradecer imensamente novamente. Estou aqui tocada, todo mundo aqui falando sensacional, arrepiada, que lindo. E acompanhe, né, os próximos encontros. E muito obrigada, doutor. Muito obrigada mesmo por essa tarde. Gente, tchau, tchau, gratidão. E até a próxima.